Boa noite, Santa Catarina. Olha só, uma semana iluminada para você, que seja feliz igual essa turma aí. Que nada, essa turma não pode fazer isso não. Isso aí aconteceu no clássico antes da bola rolar. Torcedores do Avaí, isso em 2 ônibus, hein? Alguns pendurados na janela, outros em cima surfando e embaixo a turma o quê? Protagonizando um verdadeiro papelão. A pergunta é, até quando a gente vai ver esse tipo de cena nos clássicos envolvendo Avaí e Figueirense ou Figueirense e Avaí? É uma história que parece não ter fim. E o Ministério Público de Santa Catarina vai pegar pesado a partir de agora. De imediato já fica aí para você o zap para você mandar para a gente. Torcida única é a solução? Sim ou não? Se for para brigar, que seja torcida única. Boa noite, Gabi. E que seja impedido de ir ao estádio esses brigões, né, Cleiton? Boa noite para você. Para quem nos assiste, a gente fala dessa partida e também tem muitos outros assuntos. Até às 7h45 da noite, participe junto com a gente, tem um código aqui na sua tela. Você pode nos enviar também uma mensagem. E aí, você é a favor da torcida única, se bem que a briga também acontece fora do estádio? O Ministério Público recebeu um relatório da PM no dia de hoje e já já você acompanha todos os detalhes. Olha só, não será a única informação não, que é isso? Estamos apenas começando e, é claro, estendendo aquele tapete vermelho da informação, agradecendo o privilégio de entrar na sua casa e que você e sua família tenham uma semana abençoada. E como diz o meu amigo PC de Blumenau, acima do ótimo. Vem comigo, Marne Menezes, porque a gente vai trazer outros assuntos também no Tá Na Hora, que está apenas começando. Você sabe quanto ganha um garçom de praia na temporada de verão? Tem em mente? 3, 4, 5 mil? Daqui a pouco tem matéria sobre esse assunto. Ó, prepare o bolso, hein? Vem aí, aumento dos combustíveis. Mais um. Daqui a pouco você vai saber quanto que deve ficar o preço da gasosa, do álcool, do diesel. Daqui a pouco a Angélica Varaschini vai trazer mais detalhes. E infelizmente, esse assunto que também chocou bastante o nosso estado, acidente na Serra Dona Francisca, com crianças, adolescentes que estavam se deslocando para ter um dia feliz no Parque Beto Carreiro World. E lamentavelmente se depararam com essa situação. Daqui a pouco todos os detalhes. Mas, falando do preço da gasosa, do preço do álcool, do etanol, do diesel, aquela coisa toda, prepare o seu bolso. O bolso deve gritar. Motoristas, a notícia não é boa não. Os combustíveis vão subir a partir de sábado, dia 1º de fevereiro. Pô, a gente já está terminando o mês de janeiro, hein? Que loucura! A Angélica Varaschini está ao vivo e vai explicar para a gente agora o porquê e quanto deve ser esse aumento. Angélica, vem daí, boa semana! Boa noite para você, Cleiton, Gabi, a todos. Uma ótima semana. Pois é, não temos um minuto de paz. Estamos agora no mês, terminando o mês de janeiro. E aí, para início de fevereiro, já temos mais um aumento. Aqui, ó, preço do combustível. Pois é, o ICMS vai aumentar, olha só você, motorista, 10 centavos por litro o preço da gasolina, enquanto que o tributo sobre o diesel vai aumentar 6 centavos. O reajuste vale para todos os estados brasileiros e ainda de acordo com pesquisas do IBGE, os combustíveis subiram 0,7% apenas em 2024. O etanol subiu 1,92%, o óleo diesel 0,97%, a gasolina 0,54% e o gás veicular 0,49%. Então, Cleiton, já prepara, a dica é essa. Por exemplo, aqui no posto, de R$ 6,49 vai passar para R$ 6,59 o valor da gasolina. Então, quem já está circulando, passa na frente de algum posto nessa semana, já enche o tanque, já deixa tudo preparado, porque como você bem falou, a partir de sábado, dia 1º de fevereiro, o valor vai subir, o preço vai subir, vai doer ainda mais o nosso bolso. Como eu disse, não temos um minuto de paz. Então, 10 centavos o valor da gasolina e aumento de 6 centavos o valor do óleo diesel. Volto com você aí no estúdio. O problema, né, Angélica, é que a gente está numa reta final de mês, né? E a gente recebe ali no dia 5, muita gente no dia 7, aquela coisa toda. No final de mês, o bolso já está assim, ó. E aí, papai, já pingou?
e não pingou nada no bolso ainda, né? Porque a gente está terminando o mês, o que é normal. Então, é uma situação difícil. Se desse para a gente seguir o seu conselho na prática, essa semana seria muito bom. Ô, Angélica, rapidinho, já dá detalhes como é que está o trânsito aí na Mauro Ramos. A gente vê lá a Gustavo Richard, a Avenida Beira Mar Norte, né? Tá intensa a movimentação aí, hein? Tá intensa, hein, Angélica? Cleiton, bastante movimento agora, final da tarde, aqui é sempre assim, né? A gente está 6 horas e 35 minutos, o Oliveira está mostrando ali para vocês a Mauro Ramos, na entrada aqui para Beira Mar Norte também, então o fluxo bastante movimentado. A gente percebe, claro, a gente está aqui na sinaleira, mas a gente percebe também na Beira Mar Norte um movimento bem intenso e olha só, o tempo nublado por aqui, depois, claro, a Gabi vai trazer todas as informações do tempo, mas a gente já percebe um pouco de nuvens mais carregadas, ainda continua abafado aqui em Florianópolis, mas já com ventinho agora e o tempo nublado. Quem sabe, depois a Gabi conta pra gente se vem a chuva ou não, mas assim que está o movimento nesse início de semana aqui nas ruas, né, na Beira Mar Norte, na Mauro Ramos, aqui em Floripa. O pessoal tá empolgado, né, Angélica? Atrás da câmera aí, ó. Todo mundo que passa está acenando atrás de você lá, meninada. Tchau! É isso aí, meninada. Deve ser turista, será, não? Isso, ficar na faixa. Tchauzinho para vocês também aí, viu? Tchau, coisa linda. Obrigado, Angélica Varaschini. Ô, Angélica, sabe quem tá te vendo? Prefeito Topázio, né? Prefeito Topázio fez um vídeo aí no TikTok falando daquela matéria que você fez nas dunas da Joaquina, dizendo que o cenário ficou lindo, maravilhoso. O prefeito até colocou o pezinho na areia. Viu só? Topázio está acompanhando, está na hora Santa Catarina, as lagoas naturais lindíssimas que se formaram lá nas dunas da Joaquina, também chamou a atenção não só, né, do prefeito Topázio, não só aqui do estado, mas do Brasil inteiro, essas belezas naturais que só se formam aqui. É o privilégio que a gente tem e ainda de poder ver de pertinho, né, Cleiton? Tá certo, obrigado, Angélica. Te coloquei porque o Topázio gravou um vídeo nesse final de semana, quer dizer, esse e outros também, né? Valeu, Angélica. Olha só, o tombamento do ônibus que aconteceu na Serra Dona Francisca no fim de semana deixou mais de 20 pessoas feridas e algumas das vítimas continuam internadas em Joinville. Que fato triste. Vem comigo aqui, Marne Menezes, porque agora a gente vai acionar aqui no nosso giro de informações o Renato Santos. Mais um acidente nessa rodovia, que é uma das mais perigosas de Santa Catarina. E qual o estado de saúde dessas pessoas internadas, hein, Renato? Boa semana. Ótima semana para você, Cleiton, e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Pois é, desses passageiros que foram vítimas desse tombamento desse ônibus na manhã de domingo, lá na Serra Dona Francisca, na SC 418, 19 delas deram entrada no Hospital Municipal São José, aqui de Joinville. Essas pessoas foram resgatadas pelo helicóptero Arcanjo e trazidas para a unidade de saúde aqui do município. 18 delas foram liberadas ainda no dia de ontem, mas uma delas sofreu ferimentos graves e precisou passar por uma cirurgia ortopédica. Essa paciente continua internada no Hospital Municipal aqui da cidade. Outros pacientes foram levados para o PA, a UPA da Zona Norte aqui da cidade. Ficaram algumas horas sob observação e logo depois também foram liberadas. Também teve vítimas que foram encaminhadas para o hospital de Campo Alegre e também no município de São Bento do Sul. Diga-se de passagem, viu, Cleiton? Essas pessoas tinham saído de Canoinhas com destino ao Beto Carreiro World, mas no meio do caminho, lá no trecho do quilômetro 16 da Serra Dona Francisca, o ônibus em que elas estavam apresentou uma pane nos freios, de acordo com as informações que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. Nesse momento, o ônibus não conseguiu manter o controle e tombou. Diga-se de passagem também uma informação nova que eu recebi no dia de hoje, Cleiton. Esse trecho do quilômetro 16, onde esse ônibus acabou se envolvendo nesse acidente, fica a poucos metros daquele mesmo local onde nós noticiamos no ano passado, onde um caminhão tombou carregado com produtos tóxicos. É considerado um dos trechos mais perigosos da SC 418 da Serra Dona Francisca. Agora abre novamente um alerta. É que existe um projeto do governo do estado para a construção de 2 áreas de escapes
milhares para melhorias da SC 418, requalificação daquela rodovia e também alargamento de alguns trechos, mas ainda não saiu do papel. Por quê? No primeiro edital que foi lançado pelo governo do estado, nenhuma empresa se interessou em fazer essa obra que tem mais de 35 milhões de reais orçados. Novamente, o edital foi relançado em novembro do ano passado e, recentemente, o governo do estado divulgou que a única empresa que demonstrou interesse em fazer a requalificação da Serra Dona Francisca não apresentava critérios estabelecidos no edital, sendo, portanto, o projeto arquivado novamente. Agora é esperar para ver qual é a posição do governo do estado em relação a essa situação, já que por lá os acidentes continuam acontecendo com frequência. Por meio de nota, Cleiton, a gente conversou com a empresa Canoinhas Viação e Turismo. Ela disse que prestou todos os suportes para as vítimas desse acidente e que continua acompanhando ainda a situação da paciente que está internada aqui no Hospital Municipal São José. Retorno com você aí no estúdio. Tá certo, Renata. A nossa solidariedade, imagens fortes, né, que todos se recuperem bem. O pessoal aí se programando praticamente mais de um mês, desde o ano passado, para esse passeio, né, que tinha como objetivo somente a diversão. E agora o pessoal parando, né, diante dessa situação e passando por esse susto. Repito, solidariedade a todos envolvidos aí e que tenham uma boa recuperação. Daqui a pouco você volta, Renato. Agora a gente vai falar do clássico. E a gente fala clássico Avaí e Figueirense, tudo pode acontecer. Mas tudo mesmo. Ô, Pardalzinho, chega aí, por gentileza. Pardalzinho, vem cá. Pardalzinho, nosso André, é o nosso brother, é o nosso MacGyver aqui da TV, aqui na câmera número 2 aqui. O Pardalzinho, para quem não sabe, pega onda. E é bom surfista, hein? Viaja aí, já viajou para onde, Pardalzinho? Fui para Peru 3 vezes, El Salvador, Rio Grande do Norte. Só em busca das boas ondas? Em busca das boas ondas. E o que tu acha dessa onda que a gente vai mostrar agora? Enche a tela aí, por gentileza. Coloca a imagem. Olha só. Essa onda aí é perigosa ou não é, Pardalzinho? Porra, cara, eu não me arriscaria, não. Eu já peguei ondas perigosas, mas essa daí eu acho que não combina, né? Não faz parte do... Não tem prancha, mas... Não tem prancha, não tem prancha, onda, não tem bom senso. Não tem bom senso. Não, Pardal. E, porra, a galera não cuida nem da própria vida, né, cara? Tu cai daí de cima, tu... Que loucura. Não é legal, não. Ó, opinião de um surfista. Obrigado, Pardalzinho. Grande, Pardalzinho. Opinião de quem pega a onda. E muito bem, diga-se de passagem. Viu a saída dele, né? É saída de surfista. Isso aí aconteceu antes do clássico. E aí eu pergunto, como é que deixaram fazer isso aí? Isso aqui lembra aquele pessoal que pega em cima do trem no Rio de Janeiro? Como é que é, Dinei? Como é que é? Sempre tem polícia aqui, mas nesse dia o pessoal não estava, com radar e tudo ali por causa da velocidade. Bem lembrado, Dinei. Surfista de trem no Rio de Janeiro, isso aqui não lembra não? Aquele pessoal indo para o Maracanã no domingo. Aqueles que não têm bom senso, né? Porque a grande população, a gente sabe que a maioria tem um bom senso, que era um espetáculo de verdade. Pois bem, como é que deixaram isso aqui acontecer? Eu acredito que não saiu do Ticem dessa maneira. Isso aí, o pessoal foi no meio do caminho e deve ter falado para o motorista, para! E protagonizaram isso aí, ó. Torcedores do Avaí, de uma organizada do Avaí. E não tem apenas um ônibus, não. Tem 2 ônibus. Se cai um, como é que fica? Não é fretado não, Dionei. Não, esse aí é linha normal. Esse ônibus é linha normal. Saiu com esses torcedores, com destino ao estado da Ressacada, sem nenhuma escolta, ou pelo menos a gente sabe que aqui é a Polícia Militar Rodoviária, que a gente deixa o espaço, sabemos que faz um brilhante trabalho, mas no meio do caminho protagonizar isso aí. Se cai alguém, o acidente que pode provocar, caindo em cima de outro carro. Por meio de nota, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que cumpriu todas as medidas de segurança e prazos acordados com as torcidas organizadas do Figueirense para o Clássico. Só que essa é a torcida do Avaí, não é de Figueira. Afirma que a escolta policial foi realizada tanto na ida quanto no retorno, com revista dos torcedores antes do embarque nos ônibus. A Polícia Militar de Santa Catarina desmentiu informações que alegavam ausência de escolta. Mas nesse caso aqui não teve, não. Esse caso não teve, não. Pois bem, o outro assunto que a gente vai trazer agora. Papai, de novo, aconteceu de novo. Você está vendo aí, ó. Briga em clássico.
Eu estou de saco cheio disso. Daqui a pouco o Roberto vai opinar também. Eu vou dar o meu pitaco no final, mas não tem mais a mínima condição. Lá em casa, a patroa diz o seguinte: não quer levar o pequeno no jogo? De quê? Eu já não levo num dia normal? Que você coloca uma criança na arquibancada, você ouve filho da Dutra, você ouve não sei o quê, amado, aquela coisa toda. Não dá, hoje não tem a mínima condição. E a pancadaria rolou mais uma vez. De novo. Por meio de nota, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que organizou e executou o policiamento do Clássico, que a operação contou com o apoio de diversas unidades e batalhões especializados. Informou também que, apesar do planejamento, alguns integrantes de torcidas organizadas descumpriram acordos e causaram conflitos antes, durante e após o jogo. Teve briga antes, durante e após o jogo, resultando na prisão de 8 pessoas e também na lavratura de termos circunstanciados. Aqui vou abrir um parênteses, na minha opinião, não faz diferença nenhuma. Assinou o termo, depois está liberado, no outro dia volta e apronta de novo. Continuando a nota, segundo a PM, imagens foram registradas para identificação dos envolvidos e que o relatório já foi enviado ao Ministério Público de Santa Catarina, reforçando a parceria para responsabilizar os responsáveis e prevenir novos conflitos. Ai, que coisa. Mais uma vez, olha só o que fizeram com esse torcedor aí, ó. É torcida de uma organizada do Avaí, pegando um torcedor do Figueira, quase matando o rapaz. Você sabe que nesse final de semana teve um que morreu lá em São Paulo, né? Teve um torcedor de São Paulo que perdeu a vida num confronto. Já tivemos 2 anos atrás, aquela torcedora do Palmeiras. Aqui, já perdemos também o João Graff, torcedor de Santo Amaro. O garoto Juliano, o Rafael, se não me engano, torcedor de Joinville. E aconteceu também um fato inusitado. Teve um torcedor que, a priori, estaria envolvido, mas depois o fato foi desmentido. Um torcedor que não conseguiu entrar no estádio, porque o detalhe é o seguinte: o ingresso para a torcida do Figueira foi cobrado a R$200. Então, muitos torcedores já foram com o sangue fervendo para lá, pé da vida por conta do valor. E muitos não conseguiram entrar no estádio. Esse torcedor, a priori, foi desmentido que estaria envolvido na briga. Esse torcedor estava do lado de fora e foi comemorar soltando um rojão, um foguete. E bem na hora choveu. Essa é a informação que algumas pessoas ligadas a ele estão dizendo por aí. Porque a gente não vai nem mostrar e nem identificar o moço, porque a imagem realmente é muito forte. Se a gente colocar a imagem limpa aqui, meu amigo, o que é isso? Você não vai dormir à noite, parece um filme de terror. Literalmente um filme de terror. E o rojão acabou estourando na sua mão porque molhou e não houve tempo hábil para ele se livrar. Pois bem, quase perdeu a mão comemorando. E aí nós fomos ouvir um especialista, o doutor Cristiano Taca, ele que é cirurgião de mão, cotovelo e também microcirurgia. Ele falou desse procedimento e faz um alerta. Tome cuidado na hora da comemoração se você for soltar um rojão, um fogo de artifício. Acompanhe. Boa tarde, Cleiton. Obrigado pela oportunidade. Eu sou cirurgião de mão, ortopedista, cirurgião de cotovelo. Venho falar a respeito de um traumatismo grave que aconteceu nesse último sábado, onde um torcedor, antes do Clássico Avaí Figueira, explodiu um rojão na mão, teve uma lesão complexa, foi operado por mim e pela minha equipe, onde nós conseguimos a reconstrução da mão, foi feita a revascularização do polegar, a reconstrução óssea com técnicas avançadas e a reconstrução tendínea. Ele vai passar por novas cirurgias. Quem viu as fotos viu que 2 dedos estão unidos, nós chamamos isso de sindactilia, que foi um procedimento intermediário para depois, num segundo tempo, fazer a reconstrução e separação dos dedos, né? Ele vai voltar a ter uma boa recuperação, mas eu venho chamar a atenção que o uso dos fogos de artifício deve ser feito por pessoas profissionais ou observar os cuidados necessários. Cerca de 70% das lesões que acontecem com fogos de artifício acometem a mão e provocam muitas lesões, inclusive com amputações. Esse paciente, por exemplo, teve a falange distal do 3º e do 4º dedo amputadas. Ele vai ter uma boa recuperação, mas esse tipo de lesão pode e deve ser prevenida. Então, chamamos a atenção da prevenção. Tá? Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado. Esse torcedor tem que levantar a mão para o céu, porque de plantão estava esse médico aí, que é uma das melhores referências quando o assunto é esse tipo de cirurgia. Porque não desmerecendo os demais, olha, ele poderia ter a mão nesse exato momento amputada.
Agora, voltando a falar da briga, é claro que continua repercutindo. Agora há pouco você viu que lemos aqui um posicionamento da Polícia Militar do nosso estado, falando que todo o cronograma de segurança foi realizado com antecedência. Porém, mais uma vez, aconteceu aquilo que a gente não queria, mas que eu estava com o pezinho atrás que poderia acontecer. Por vários fatores. A rivalidade, que acontece antes da bola rolar, principalmente nas redes sociais. E por também a gente saber que na torcida organizada, que por incrível que pareça tem gente boa, até quando teve aquela estrutura da Casan que rompeu no bairro do Monte Cristo, a torcida organizada do Figueira ajudou lá a organizar a comunidade, né, da melhor forma possível, arrecadando material de limpeza, essa coisa toda. Mas a gente sabe que nas duas torcidas organizadas, tanto do Figueira como também do Avaí, existe o marginal. Existe aquele pilantra que não vale absolutamente nada. Inclusive tinha um na torcida do Avaí ameaçando todo mundo. Não filma que senão vai dar B.O. Tinha um machão por lá. É claro que a gente ouviu a promotoria para saber o que pode ser feito a respeito disso. Primeiramente, o promotor Wilson Paulo Mendonça fala sobre esse episódio negativo que aconteceu mais uma vez no clássico entre Avaí e Figueira. São pessoas que efetivamente vão para o estádio para brigar. Eu não classifico eles como torcedores. Eu classifico algumas dessas pessoas como verdadeiros marginais. Aquele que vai para brigar com um pedaço de pau, com um soco inglês, e vai dar uma porrada em alguém que está com uma camisa diferente da do seu time, não pode ser classificado como um torcedor. Em relação a essas pessoas, o Ministério Público, então, vai abrir um procedimento criminal, porque não adianta mais conversar, Cleiton. A gente tem tentado conversar, mas a gente conversa com pessoas que dialogam. Aquela pessoa que vai para brigar e para dar porrada, para dar uma cacetada na cabeça de um outro torcedor, isso não é razoável, não é racional, e nós não podemos admitir esse tipo de coisa em Santa Catarina. E sobre a possibilidade de torcida única, veja o que falou o promotor também em relação a esse assunto. A questão da torcida única é algo que não é assim o que a gente gostaria. Às vezes dizem, promotor Wilson não gosta de futebol, Ministério Público não gosta de futebol. Não se trata disso. Eu adoro futebol, só que eu gosto de ir no campo para ver jogo e não para ver briga. E não para, eventualmente, escutar tiro no lado, ou bombas, ou pessoas arrancando a arquibancada ou brigando dentro e fora dos estádios. Então, a discussão da torcida organizada, ela é algo que tem que ser travada com a Federação Catarinense de Futebol e com os clubes, porque todos precisam unir os esforços para dizer não à violência nos estádios. Esse último jogo foi marcado nisso. Nós vimos pessoas em cima de ônibus, nós vimos alguns deles esperando de tocaia, outros torcedores passar para agredir. Nós vimos torcedores se machucando, nós vimos torcedores ali burlando a fiscalização da Polícia Militar. E eu tenho uma preocupação muito grande também, Cleiton, de se imputar a responsabilidade à Polícia Militar. Porque por mais que se coloque toda a polícia ali, aquele que vai para brigar vai conseguir. Tem um momento que o policial não vai estar. Então é muito fácil dizer, a culpa é da Polícia Militar. Não, a culpa não é da Polícia Militar. A culpa é daquele que vai para o jogo para brigar e não para ver jogo de futebol. Concordo, até porque a PM, né, principalmente o BOP, ajudou o moço ali que estava com aquela mão completamente dilacerada. Agora, por último, a gente perguntou, é claro, do trabalho da PM, ele já deu uma pincelada, mas também fala daqui para frente. O que pode acontecer? Diz aí, promotor. É importante que as pessoas saibam que quando tem grandes jogos, a Polícia Militar, ela faz um esquema especial de segurança. Só que as pessoas burlam esse sistema de segurança. Elas combinam com a polícia vai revistar, vai verificar, vai dizer por onde eles passam para evitar briga, mas algumas pessoas, infelizmente, que para mim não são torcedores, eles burlam esse esquema de segurança e eles vão ao jogo para fins de enfrentamento, para fins de incentivar a violência. Eles se organizam para brigar, para tirar a tranquilidade dentro e fora dos estádios. Eu pretendo me reunir com a chefia da Polícia Civil, com a chefia da Polícia Militar, no sentido de trabalharmos agora para identificar quem são os líderes dessas pessoas que organizam essas brigas, porque se organizam, a gente vê isso. Essas pessoas sendo identificadas, a ideia é punir, como se diz na gíria popular, por CPF. Punir aquelas pessoas. Infelizmente, alguns integrantes da torcida têm destacado negativamente nesse cenário de agressão. Obrigado, promotor. E se puxar a ficha da capivara de muitos ali, pode ter certeza que é extensa. Na área criminal, sim, tem marginais ali no meio com ficha criminal. Torcida única é a saída para resolver o problema? O Roberto Azevedo opina sobre esse assunto. Boa noite, Roberto. Boa noite, Cleiton. Boa noite você que nos assiste. Se é que diante desses acontecimentos a gente pode desejar boa noite para alguém. Pergunto, há quantos anos
a realidade de clássicos, jogos decisivos é igual a esta? Há muitos anos. Já existe instrumento no mundo inteiro, a identificação facial, a identificação por digitais, biométrica, que poderia tirar o bandido que está infiltrado na torcida organizada, ficar fora do estádio. Ou seja, o alvo tem que ser esse brigão. Este que não poderia estar dentro do estádio, este que deveria estar proibido de chegar perto de um estádio e que deveria ser punido exemplarmente. Dá para fazer. Eu não estou falando aqui de algo inimaginável ou algo incompreensível. Agora, vamos deixar acontecer uma tragédia? Uma pessoa morrer, uma pessoa ficar gravemente ferida, proibida de exercer suas funções como estudante, como trabalhador? Tirar o sustento de uma família para depois agir? Não, o promotor está correto. Tem que agir. Por conta de punições nada severas, estes caras continuam agindo. E eu te respondo, Cleiton Ramos, com a seguinte resposta. Torcida única é paliativo, porque, acreditem, as torcidas organizadas dos clubes são muitas vezes rivais, dentro do mesmo clube. Vou falar de um episódio simples e emblemático. Joinville, primeiro jogo desta versão do Campeonato Catarinense de 2025. Joinville e Figueirense. A torcida do Joinville brigou com a torcida do Joinville. Não tinha ninguém do Figueirense envolvido lá no meio. Portanto, ou a gente separa os marginais do torcedor, ou deixa o torcedor marginal tomar conta dos estádios. Roberto, só para fechar esse assunto, eu cobri futebol durante muito tempo e, sem citar nomes, porque senão aqui a gente vai ficar muito tempo debatendo, pode botar na conta aí de muitos dirigentes do passado para ter chegado nesse ponto aí, Roberto. E eu vou explicar o porquê. Muitas vezes a imprensa não tinha acesso ao treino, mas a torcida organizada tinha. Porque a torcida organizada aqui, em Criciúma, em Joinville, ela tem os seus privilégios. Ou seja, para o dirigente, é muito bom ter uma torcida organizada como aliada. Sabe por quê, Roberto? Porque quando o técnico está pressionado, o dirigente chega para a torcida organizada e diz o seguinte: pressiona que eu troco. Aí tem um argumento para trocar o técnico. Eu já vi torcida organizada no estádio da Ressacada, invadindo, agredindo o companheiro de profissão, como agrediram o Jânio Tedecortes, um companheiro nosso que agora está em Criciúma, essa mesma organizada do Avaí. Quer dizer, pode botar na culpa de muitos dirigentes que dão privilégios para essa torcida, como já deram no passado ingressos, ônibus para viajar, tem privilégio mais cedo para entrar no estádio. Então tudo isso conta também, Roberto, para chegar nesse nível que a gente está vendo. Isso é reflexo da má gestão. Se você acerta e tira o mau elemento do grupo, você pode até ser surpreendido com a substituição por outros de também péssima moral. Mas você vai começar a limpar. E volto a insistir, punições rigorosas, porque lugar de bandido é na cadeia. Boa, Roberto, assina embaixo. Agora deixa eu me juntar com a Gabi, porque o Zap está bombando, e a gente perguntou, torcida única é a solução? Eu estou com o Roberto, Gabi, eu acho que não é o único problema que vai resolver, não é essa questão apenas que vai resolver, principalmente fora do estádio, mas talvez seja um paliativo para começar a mudar, né? E vamos ver então o que as pessoas de casa acham. Primeiro a mensagem do Brian de Lages. Boa noite, sou a favor da torcida única, só organizar bem que tudo dá certo. Tá aí a opinião do Brian de Lages. Obrigada pela sua participação. O Adilson de Biguaçu, boa noite, torcida única para sempre. Devemos ser adversários e não inimigos. Tá aí, Adilson. Biguaçu, obrigado pelo Zap aí. Agora o Valmor de Blumenau. Boa noite, sou contra a torcida única. Tem que pegar esses marginais e botar para pegar uma cadeia pesada e uma grande indenização. Tá aí a participação do Valmor. Obrigada pela sua mensagem. Vamos lá, mais um F5. Genivaldo São José, boa noite. Os verdadeiros torcedores não podem pagar o pato pelos baderneiros. Sou a favor do fim das organizadas. Eu acho que tem organizada que é boa. Vou te citar um exemplo, Gabi. Leões do Vale. É uma torcida organizada boa. Avaixonadas, a Bobigueira do Failon, a torcida Elas, da nossa querida Rô, são torcidas organizadas que vão para o estádio com o intuito de torcer e não de aprontar. É isso, Cleiton. Temos mais alguma mensagem? Sim.
Ronivaldo Cesarino. Boa noite. Para melhorar essa situação, eu acredito na punição dos clubes em jogar com portões fechados, tanto para brigas dentro ou fora do clube. Só assim os clubes vão cobrar dos torcedores. Tá aí, participação do Ronivaldo. Obrigada pela sua mensagem. E daqui a pouco tem mais. Agora, olha só essas imagens que vêm lá do oeste. Uma briga generalizada foi registrada na principal avenida de Chapecó. Que coisa feia. Na confusão, várias pessoas foram agredidas com pedaços de madeira e também tijolos. O repórter Felipe Bastos tem mais informações. A confusão aconteceu no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, principal avenida da cidade, e que durante os fins de semana costuma reunir muitos jovens que inclusive ingerem bebidas alcoólicas. O vídeo foi gravado por populares e mostra um momento em que ocorreu uma briga generalizada. Nas imagens, a gente consegue perceber pessoas sendo agredidas com pedaços de madeira e até tijolos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e conseguiram controlar os envolvidos. Algumas pessoas conseguiram fugir, mas outras foram detidas ainda no local. As identidades dessas pessoas envolvidas nessa briga generalizada não foram divulgadas. Voltamos ao estúdio. É, papai, tá feia a coisa aqui, papai. Ajuda aí. Agora a gente vai com o giro de notícias, pode rodar. A Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Comando de Polícia Militar Ambiental, realizou a apreensão de aves silvestres mantidas em cativeiro em uma residência no município de Lages. As aves foram encontradas em gaiolas dentro da residência. Entre as espécies resgatadas, foram identificados um cardeal, um trinca-ferro, um pintacilgo e um papagaio do peito roxo. A criação dessas aves em cativeiro sem autorizações do órgão ambiental competente é considerada crime ambiental. A ação tem o objetivo de combater o comércio ilegal de animais silvestres e a prática de mantê-los em cativeiro. 2 cobras da espécie jararaca foram encontradas no altar da igreja em São João Maria, na tarde do último domingo, no interior do município de Zorteia. Os répteis estavam escondidos embaixo do móvel e entre as imagens religiosas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros para verificar a ocorrência de captura de cobra. Ao chegar no local, foi necessário remover alguns objetos do altar para facilitar o procedimento. Durante a ação, além da primeira cobra, os bombeiros localizaram uma segunda no meio das imagens. Após a captura, as 2 cobras encontradas no altar da igreja foram soltas em uma área de mata distante da cidade. O calor é tanto que as cobras estão saindo da toca. Já pensou? Você tá lá, vai tomar hóstia, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da cobra. Olha a cobra! Não, Cleiton, tô fora. Vamos seguir com Tá na Hora. Quase 2 semanas após as fortes chuvas que inundaram a capital, ainda tem gente sofrendo com as consequências. E para pedir ajuda, o caminho não está claro. Vamos entender melhor na reportagem. Essa é a casa da dona Marta, de 51 anos. Ela mora sozinha com um neto de 13 que é autista. Há 11 dias, ela passou por um dos momentos mais desesperadores da vida. Um cano lá estourou lá em cima, né? E aquele cano deu pressão, acho que na terra lá, e começou a desmoronar com a pressão daqueles canos. E descendo esgoto junto, tinha cheiro de urina, tinha um monte de coisa junto naquela água ali. E foi desbarrancando toda essa terra aí, né? Até fechar aqui perto do portão, né? Que agora está aberto porque nós conseguimos com as mãos, assim, com enxada, abrindo espacinho, né? Só que parece não ter fim. O cano que estourou foi consertado no dia seguinte. Só que em relação à casa e ao desmoronamento, pelo menos 4 ligações de pessoas diferentes foram feitas para a Defesa Civil, até que ela recebeu uma visita que não resolveu muita coisa. Falaram comigo, pediram meu nome, meu CPF e disseram que era para mim esperar um laudo que eles iam mandar e liberaram aquele ladinho lá que é de material ali, que eu fico ali, que ali eu posso ficar provisoriamente, caso vir mais chuva e eu ver que corra risco, eu tenho que sair. Disseram que mandar uma reto, uns maquinários para fazer uma limpeza prévia, eles usaram essa palavra que eu não esqueci, até agora não apareceu ninguém. Pedro, irmão da Marta, está há pelo menos 5 dias tentando ajudar. Ele procurou amparo nos órgãos públicos, mas a situação parece uma novela. Eu fui na intendência ali que fica aqui no Itacurubi, para solicitar qualquer trabalho, tem que ter um pedido formal. Aí ele me orientou aí no Pró-Cidadão, aí eu fui na agência central, abri um processo, aí
tive que pagar também para abrir o processo, paguei um valor, né? E gerou o número do protocolo do processo. E estou em mãos aqui. Também fui no centro, junto à prefeitura, lá na Secretaria de Obra, de Infraestrutura. Tentei falar com alguém lá para pedir um apoio também. Consegui falar com uma moça lá, aí também ela me orientou que tem que ser formalmente e com um laudo da Defesa Civil. E até o momento a gente não recebeu o laudo da Defesa Civil, que ela teve na sexta-feira aqui. A gente entrou em contato com a Defesa Civil de novo e fez um pedido formal via e-mail, mas até o momento também a gente não teve retorno do e-mail que foi mandado para eles. Antes do temporal do dia 16, toda essa parte aqui era uma calçada de concreto, que agora está coberta de terra. E quando chove, mesmo que seja um pouco, a casa da Dona Marta, que antes não inundava, inunda. E fica coberta não só de água, mas de todo esse lodo que está aqui no terreno. Isso aqui precisa de maquinário para tirar. Aí é mosquito à noite, vira uma escuridão, quando chove, desce água aqui. Aí fica eu sozinha com meu neto aqui, a gente não enxerga se vai descer mais deslizamento, a gente não sabe qual é os riscos que tem, porque não vieram fazer perícia ainda neste lugar. A gente já não sabe mais para quem correr, né? Então, a parte burocrática a gente já fez, que eles exigem tudo, que tem que ser tudo formal. Vai num departamento, aí manda para outro departamento, aí você vai lá, aí de lá manda para outro, aí o outro diz que tem que ter um pedido formal de outra secretaria, daí você vai, você manda e-mail, espera, retorna. E então, tipo assim, eu estou fazendo o que eles pediram. E, com certeza, isso já tem quase uma semana que eu estou nesse vai e vem, e até agora não temos nenhum retorno, né? Por meio de nota, a Prefeitura de Florianópolis disse que a moradora precisa entrar em contato com a equipe de volumosos para realizar a coleta pelo WhatsApp 4832160202, sendo que o volume máximo permitido é de uma caixa d'água de 1.000 litros. Já a Defesa Civil, questionada sobre a situação, disse que não responde pela limpeza e que, em relação ao laudo, este costuma ser enviado em poucos dias, mas por conta da alta demanda está levando mais tempo, sendo que o prazo máximo para a emissão é de até 30 dias corridos. Ou seja, não sabemos ainda quem vai ajudar a resolver o problema dessa família que com certeza está em risco pelas imagens que a gente mesmo consegue ver. No norte do estado, na cidade de Guaramirim, as altas temperaturas estão afetando o abastecimento de água. Os reservatórios da companhia, eles estão operando com capacidade abaixo do normal. A situação já causa preocupação nos moradores do município. E a nossa equipe foi lá perto conferir toda essa situação. Bora acompanhar. Temperaturas intensas, calor extremo e consumo de água acima do normal. É neste período de verão que muita gente procura na água uma forma de amenizar os efeitos provocados pelo calor. E é aí que aumenta também a demanda no abastecimento de água nas cidades. Em Guaramirim, por exemplo, a Companhia de Águas já opera com a capacidade acima do normal. O cenário preocupa os moradores. Dona de casa depende totalmente no dia a dia de água. Almoço, janta, roupa, banho, limpeza de casa. Não sei como é que vai ficar isso. Para se ter uma ideia, nos últimos dias, o consumo na central de abastecimento atingiu 225 litros consumidos por segundo, o que representa quase o dobro da capacidade, que é de 150 litros por segundo. O uso expressivo de água no município preocupa a direção da Companhia de Abastecimento, que observa os reservatórios da cidade operando com níveis críticos. O uso constante de água aqui em Guaramirim faz a prefeitura adotar medidas drásticas para não comprometer ainda mais o abastecimento. Por causa das temperaturas extremas, a companhia está operando com apenas 20% da capacidade normal. Diante desse cenário, a orientação é que a população evite o desperdício e comece a fazer o racionamento de água. Na casa da Alexandra, o desperdício de água é proibido, mesmo nos dias de calor. Ela sabe da necessidade de se refrescar e tomar banhos em dias mais quentes, para amenizar a situação.
A dona de casa orienta os demais membros da família a não desperdiçarem água neste momento crítico da cidade. Falta de água sempre preocupa, mas Guaramirim, eu moro 15 anos aqui, a gente sempre passou por esse processo de racionamento de água durante o ano. Lógico que no verão isso aumenta drasticamente. Então, a gente tem essa preocupação, tem que ter esse cuidado. A máquina gasta mais água, essas coisas todas, mas a gente tem o cuidado no lavar a louça, né? Economizar, a gente orienta as crianças também para escovar os dentes, sempre fechar a torneira, não demorar no banho. Então, são pequenos hábitos que a gente pode estar fazendo para estar racionando essa água e não esbanjar e não vir a faltar. Equipes da prefeitura não aceitaram gravar entrevista, mas por meio de nota disseram que vão adotar medidas emergenciais, como instalação de uma nova bomba de água para melhorar o abastecimento nos pontos mais críticos. A prefeitura disse ainda que a colaboração da população neste momento é fundamental para manter todas as residências abastecidas. A orientação é que cada família reduza o consumo em pelo menos 25% neste período de verão. Agora a gente fala da Prefeitura de Gaspar, que busca colocar os detentos para trabalhar. A cidade quer firmar um convênio com a Penitenciária Industrial de Blumenau para serviços de roçada e também manutenção. A repórter Natiele Oliveira tem as informações. Isso mesmo, Gaspar iniciou os trâmites para firmar um convênio entre o município e o governo do estado. A intenção da Prefeitura de Gaspar é utilizar a mão de obra dos detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau para ajudar na limpeza e manutenção urbana da cidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Gaspar, Paulo Querich, ele explica como vai funcionar o modelo. Vamos acompanhar. Nós iremos firmar um convênio para utilizarmos a mão de obra do apenado na zeladoria do nosso município. Essa mão de obra será utilizada de segunda a sábado, durante 8 horas por dia. E com isso, mais rapidamente, nós poderemos fazer a manutenção de limpeza da nossa cidade. A expectativa da Prefeitura de Gaspar é que este convênio para utilizar a mão de obra dos detentos seja firmado entre 30 a 40 dias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Natiele, pelas informações, atualizando a situação no Vale do Itajaí. Daqui a pouco tem a previsão do tempo e também o esporte com a Dominique Cabral. Não, ela está de férias. Com Kaique Guede, hoje teremos o esporte. Agora vamos falar de política. O governador Jorginho Melo e o prefeito João Rodrigues dividiram mais uma vez a cena política neste fim de semana. Roberto Azevedo. Pois é, Gabriele. Foi um fim de semana que começou na sexta-feira com a posse dos novos secretários de Jorginho Melo e no sábado o PSD, não digo que deu o troco, mas deu o tom do que deve ser a campanha. Observem essa imagem aqui. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, ao lado do governador Jorginho Melo durante a solenidade de posse que eu acabei de tratar. Topázio Neto na sexta-feira. Agora vamos ver a outra foto. A próxima foto mostra João Rodrigues num evento com cerca de 100 lideranças estaduais e regionais em Itapema. Lá está ele de novo, Topázio Neto, prefeito de Florianópolis. Ou seja, um compromisso foi com o governador, do qual o prefeito é aliado, e no outro dia o compromisso foi do partido que estava com João Rodrigues. Aqui foi um pré-lançamento da pré-candidatura de João Rodrigues. Aliás, já estão chamando o João Rodrigues de foguetinho, porque toda semana tem um lançamento. O que ele vai fazer agora é, no dia 22 de março, aniversário dele, João Rodrigues, ser lançado oficialmente pelo PSD como pré-candidato ao governo de Santa Catarina em 2026. Mas reparem nessa foto. Além de Topázio Neto, prefeitos do PSD, o Orvino de Ávila, o presidente Heron Giordani, o deputado Júlio Garcia, futuro presidente da Assembleia, deputado Napoleão Bernardes, a deputada Paulinha da Silva, que é presidente estadual do Podemos, a deputada federal Giovânia de Sá, que é do PSDB, o PSDB que pode ser fundido, incorporado ou até mesmo criar uma federação com o PSD de João Rodrigues. Está aqui também prefeito de Criciúma, prefeito de Camboriú,
era uma festa partidária para João Rodrigues. Ou seja, aqui está a grande questão do Estado. Onde estarão todos esses players? E pergunto, onde estará o MDB que Jorginho Melo quer ter no grupo dele para melhorar a aliança, fazer uma aliança para 2026? A antecipação do palanque eleitoral é para mostrar força, mas às vezes ela tem até o efeito contrário. Aquele movimento vai perdendo intensidade. É um jogo de xadrez, dona Gabriele Ravasco. Um faz um movimento, o outro responde com outro movimento. Até onde vai ser? Com a palavra o eleitor. Dito isso, uma grande noite para todos e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Obrigada pela sua participação. Jaraguá do Sul registrou a primeira morte do ano na cidade por Covid-19. A gente vai novamente chamar, então, o repórter Renato Santos, que chega para nos contar o porquê dessa morte, quais as circunstâncias, para a gente tentar entender. Porque até então a gente não via mais casos de Covid-19. O que aconteceu, Renato? Há alguma justificativa para isso? Conta melhor, então, para a gente sobre essa morte e as circunstâncias. Pois é, Gabi, ótima noite para você e a todos que nos acompanham. A gente quase não ouve mais falar de Covid-19 aqui no Brasil, mas a doença ainda está ativa e é preciso ficar atento, principalmente à vacinação contra a doença. A vítima desta vez foi uma mulher que, segundo a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul, tinha idade entre 30 e 40 anos. Agora, detalhe, viu, Gabi? Essa mulher era sem comorbidades e também sem histórico de vacinação para a Covid-19. A mulher morreu neste final de semana e a morte foi confirmada em função da doença. Agora, o que chama a atenção é que Jaraguá do Sul já inicia o ano com mais de 60 casos da doença. Já são 65 pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19. O município fechou 2024 com pouco mais de 3.600 casos confirmados. Agora, fazendo um comparativo de 2025, janeiro deste ano, com janeiro de 2024, houve uma redução de mais de 75% nos casos confirmados da doença lá na cidade de Jaraguá do Sul. O município, diante dessa morte, agora pede para a população atualizar a caderneta de vacinação. E aquelas pessoas que ainda não tomaram uma vacina contra a Covid-19 devem procurar as unidades de saúde e serem imunizados. Vale ressaltar que os sintomas da Covid são bem parecidos com os sintomas da dengue. A única coisa que muda é o problema da falta de ar. Febre alta, dores pelo corpo, dores nas articulações e vem, portanto, a falta de ar, já que a doença compromete os pulmões da pessoa infectada. Retorno com você no estúdio, Gabi. Valeu, Renato. Obrigada pela sua participação. A gente continua falando de saúde, mas agora uma boa notícia. Depois de 3 anos fechado, o Hospital de Ponte Alta deve ser reaberto. A unidade terá atendimentos de urgência, emergência, já está em fase de reforma e também vai oferecer uma ala voltada ao setor de psiquiatria. A repórter Suiane de Liz traz agora os detalhes. O Hospital de Ponte Alta está passando por reformas e deve ser reaberto até o final de fevereiro, depois de cerca de 3 anos em que permaneceu fechado. O hospital vai reabrir sob a gestão do Instituto Maria Schmidt, o IMAS, que já administra a UPA 24 horas em Lages. O Hospital de Ponte Alta contará então com um contrato de concessão de 10 anos com o Instituto, renovável por mais 10 anos. Ele foi fundado em 1971 e já foi referência no atendimento médico para a região, tanto municípios vizinhos como Correia Pinto e São Cristóvão do Sul. O fechamento há cerca de 3 anos trouxe impacto para a comunidade, para o atendimento de saúde. E agora, essa notícia, então, muito importante do atendimento que deve, então, retornar. A informação é que ele deve, então, reabrir as portas até o final de fevereiro, até a segunda quinzena de fevereiro. O hospital terá, então, atendimento de urgência e emergência 24 horas, mas também vai oferecer uma ala voltada ao setor de psiquiatria, que
que promete ser então referência aqui na região serrana. Isso porque existe justamente uma demanda muito crescente por esse tipo de atendimento aqui na região. São essas as informações, volto com você. Essa aqui é para quem quer mudar de vida. O quanto antes, a Uniaselv tem a graduação EAD que você precisa, com até 55% de desconto. Vem aprender em uma instituição nota máxima no MEC, com 25 anos de história na educação brasileira. Já aponta aí o seu celular para o QR Code na tela e garante uma vaga em uma graduação focada no mercado de trabalho. Só na Uniaselv você estuda quando e onde quiser com um super app. É a Uniaselv toda na palma da sua mão. E o melhor, sem gastar nadinha da sua internet. Comece a estudar com primeira mensalidade grátis e um desconto incrível de 55%. Aponta aí seu celular para o código QR Code na tela e inscreva-se no melhor EAD do Brasil. Porque 2025 chegou e é a sua hora de vencer, é agora, com uma graduação EAD Uniaselv. Bora que vai! Começou a temporada de liquidação no comércio, especialmente, gente, nas lojas dos shoppings. E olha, os descontos estão atrativos. Tem 30%, 40%, 50% até 70% de desconto. E essas promoções fortalecem ainda mais o comércio e, é claro, movimentam a nossa economia. Bora assistir reportagem? Janeiro é período de promoções. 30%, 50%, 60% e até 70% de desconto. No shopping no centro da capital, quase todas as lojas estão oferecendo produtos com preços reduzidos. Quem estava namorando algum produto e não comprou no Natal, a hora é agora, né? As liquidações estão, sim, bem agressivas. Para que não fique, não sobre muita coisa para o próximo ano. Então, a gente prefere que o consumidor tenha uma excelente experiência, que aquele produto que ele já estava namorando e gostou, para usar ainda nesse verão, que ele tenha essa possibilidade. Então, o foco foi todo nesse. Assim também é em outras lojas. A chegada de uma nova coleção faz com que itens da coleção passada entrem em promoção. Além disso, a iniciativa movimenta o comércio local e proporciona aos clientes a oportunidade de adquirir itens de moda, beleza, eletrônicos e decoração com valores especiais. As promoções, principalmente no setor de shopping center, vêm após resultados positivos do Natal, onde os shoppings movimentaram quase 6 bilhões de reais no país, um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui em Florianópolis a gente tem uma sazonalidade, né, perante as datas festivas. Então a gente teve Black Friday, teve o Natal e o mês de janeiro tende a ter uma baixa na questão das vendas. Então, as empresas acabam tendo essas ações promocionais para estimular, né, a ter um mês mais atrativo, né, na questão das vendas. As promoções normalmente são de peças selecionadas e tem também os descontos progressivos. Se tu vai levar um produto, 30%, 2, 40% e 3, 50%. Então, o 50% se torna ainda mais atrativo, né? Vocês vêm para o shopping, dar um passeio, ter aquela tarde de café, aí vem aqui na loja às 3... vamos escolher um calçado, tu gosta de um tipo, tua irmã de outra, a mãe de outra, acabam levando e se beneficiando de um excelente desconto, né? Cada lojista planeja as promoções da maneira que achar melhor. Isso é pensado pelos lojistas, planejado, porque eles sabem qual é o estoque que tem maior giro e qual é o estoque que ficou mais parado, né? Então, as empresas acabam comprando um volume maior de estoque dos seus fornecedores no final do ano, né? Não se tem a expectativa de não vender, né? A gente se planeja para vender tudo, mas eles acabam fazendo essas ações promocionais até para queimar o estoque, né? E a gente ter o contra a sazonalidade, né? Então a gente tem o verão, mas já começa a vender para o inverno, então tem que vender as peças do verão. Quanto mais lojas aderirem à promoção, melhor para o comércio local. Para que estimule as pessoas a frequentar mais o shopping e frequentar não só o shopping, mas o centro da cidade também, e façam que as pessoas consumam daquela região, consumam do comércio local, que não dependam do online e sim venham para criar experiências nesses ambientes. O foco total agora está sendo realmente em dizer para eles que venham, aproveitem a oportunidade, tragam mãe, irmã, para se beneficiar desse desconto e conseguir utilizar um desses produtos.
E é tentador olhar uma vitrine com uma promoção de 70%, né? Quem não gosta de pagar mais barato? E agora, bora farofar? Dias lindos de verão por aqui, praias lotadas, ótimo para curtir as férias. Mas enquanto muitos estão em busca de descanso, outros encaram a estação como a chance de transformar trabalho duro em conquistas importantes. Será que ganha bem quem trabalha com o pé na areia? A gente mostra para você que também tem essa curiosidade para saber quanto ganha. Olha só. Para quem trabalha à beira-mar, a temporada é sinônimo de muito mais do que diversão. É um período de oportunidades e, claro, de desafios. Vale muito a pena, é o nosso ganha-pão, né? É o dinheirinho a mais que a gente faz aí para poder estar uma estabilidade aí no inverno e durante o ano inteiro. Ganha muita gorjeta? Ganha muita gorjeta, graças a Deus. E o Diogo não atrai apenas boas gorjetas. Ele conquistou um grupo de turistas argentinos que ano após ano volta para Florianópolis. O Fernando tem uma empresa de turismo e faz questão de trazer clientes para essa praia. Atendimento bem rápido, frente ao mar, não tem como ficar ruim ou infeliz. Às vezes em um turismo acontecem coisas, mas aqui está bem fácil o meu trabalho. Mais do que conquistar clientes fiéis, o esforço à beira-mar traz também reconhecimento, que vai além dos elogios. O retorno em boas gorjetas e uma renda que pode mudar o ano inteiro. Junta bastante dinheiro? Dá para juntar uns 20 mil reais a 30 mil, só no verão. Porque assim, é no verão que você faz o movimento, entendeu? Então, se tem movimento, você tem um lucro, entendeu? Então, é só fazer os dois e juntar. Mas o dinheiro tem seu preço, afinal são em média 10 horas de trabalho por dia, lidando com muito calor e com uma clientela exigente. Valoriza essa mão de obra que não é fácil, né? Então a gente trata com respeito, com carinho e estamos aí curtindo. E o atendimento está sendo bom aqui em Floripa? Maravilhoso, o melhor impossível. Nós descer para Floripa. O verão passa rápido, mas deixa marcas na vida de quem transforma o calor em oportunidades. Mais do que carregar bandejas, eles carregam sonhos e histórias que continuam a cada nova temporada. Dá uma casinha pra mãe e pro pai, né? Porque se não fosse eles, eu não tava aqui, né? Querido, coisa boa, gente, uma profissão essencial. Agora está na hora, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes com previsão do tempo e o esporte com Kaique Guede. 7h29. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. O governador do estado assinou nesta segunda-feira a portaria da cota de incentivo fiscal para óleo diesel das embarcações pesqueiras. Os pescadores terão desconto de R$1 na compra do combustível. Serão mais de 68 milhões de reais em investimentos. Vamos conferir. Santa Catarina é destaque nacional da pesca com a maior frota pesqueira do país. Para ajudar os pescadores, o governo do estado oferece isenção do ICMS e desconto no valor do combustível. Nós estamos assinando hoje aqui o decreto que nós vamos viabilizar 68 milhões. A gente vai ao encontro daquilo que a gente já vinha fazendo. O Frigo sabe, como secretário da Pesca, da importância e da valorização que nós estamos dando para a nossa costa, para os nossos pescadores. Desse apoio do desconto do óleo diesel, que é aproximadamente um pouco mais de R$1 por litro, são justamente novas embarcações cadastradas, chegando a aproximadamente 500 embarcações, principalmente da colônia Z11 e também da FEPESC. São 26 mil pescadores profissionais no estado, gerando mais de 12 mil empregos, direta e indiretamente. O óleo diesel representa de 70% a 75% do custo dos pescadores. A isenção e o desconto na compra do combustível não só reduzem o valor operacional, como asseguram a competitividade das atividades pesqueiras no estado, melhorando a qualidade dos produtos no mercado.
Estamos falando da isenção do benefício fiscal do ICMS, né? E com isso, naturalmente, eles vão ter mais redução de custos e vão ter mais competitividade, permitindo com que possam avançar em direção ao seu trabalho, né? E com isso, naturalmente, continuar fazendo com que a economia do nosso estado possa crescer. Para receber o incentivo, os pescadores precisavam se cadastrar no ano passado, atendendo todos os critérios da portaria. Se alguma tiver alguma incorreção, mas já estava cadastrada nessa portaria federal, vai poder ajustar e sair numa nova portaria. Mas os pescadores que ainda não se cadastraram, para o ano que vem, normalmente no mês de agosto, o governo federal abre para o ano seguinte. No total, o estado tem 20 mil embarcações e o objetivo da Federação dos Pescadores é cadastrar ao menos 50% até 2026. Já temos aí umas 10 colônias cadastradas, tá? E nós queremos aí até 2026 cadastrar no mínimo 50% dessas 20 mil embarcações. E agora realmente está acontecendo. Realmente a Secretaria está indo nas pontas, está indo nos pescadores junto com a Federação e está fazendo cadastro. Tanto é que pela primeira vez nós temos um número razoável de embarcação cadastrada. A assinatura da portaria aconteceu no Centro Administrativo em Florianópolis. Além do governador do estado, secretários, deputados e autoridades, também estiveram presentes representantes das colônias de pescadores de várias cidades do estado. Os subsídios já estão valendo. E vamos então conferir a previsão do tempo? Um dia típico de verão é o que se espera desta terça-feira. Altas temperaturas e combinação de calor com umidade, mais instabilidades, favorecem a formação de temporais em todas as regiões. Podem ocorrer alagamentos, enxurradas pontuais, queda de árvores, rajadas de vento e uma eventual queda de granizo. Em relação às temperaturas, amanhã, terça-feira, máxima de 34 graus no extremo oeste. No Vale do Itajaí, a máxima chega a 31 graus. No norte do estado, a máxima de 30. Litoral e no sul, a máxima não passa ali dos 29 graus. Serra Catarinense, mínima de 14 e máxima de 25 graus. A gente agora confere como fica o tempo em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Primeiro, Dionísio Cerqueira, máxima de 29, mínima de 18 graus. Florianópolis, máxima de 27. Em Lages, a temperatura pode chegar aos 24 graus. Já Praia Grande, no sul do estado, mínima de 18, máxima de 23 graus para amanhã, terça-feira. E agora, bora falar de esporte? Kaique Guedes está chegando com todas as informações. Oi, Kaique, boa noite, bem-vindo. E aí, Gabi, que prazer estar aqui no estúdio do Tá Na Hora Santa Catarina e a gente está cheio de coisas para conversar hoje. Vamos começar? Bora então falar de esporte. Então, partiu. Seguinte, a Champions volta nesta quarta-feira com nada mais, nada menos do que 18 jogos ao mesmo tempo. Exatamente, irmão, se puder colocar aqui agora. Por isso, o pessoal do SCC10 preparou um baita material com todos os detalhes, afinal estamos falando do maior torneio de clubes do mundo. É a Champions League que passa aqui no SCC SBT em todo o sistema brasileiro de televisão. Portanto, todos os 18 jogos às 5 horas da tarde desta quarta-feira. E se você quiser saber com quem joga o seu time ou dar uma olhadinha no rival para secar, basta acessar o portal SCC10, tem um QR Code também, para daí você ser direcionado pelo celular, é só apontar a câmera. Vamos falar agora de Cruzeiro, porque Fernando Diniz está fora do time. Ele e o auxiliar Eduardo Barros, além de um preparador físico, Wagner Bertelli, deixaram a Raposa nesta segunda-feira. Quem assumiu o time quem assumiu de forma interina, é claro, foi o auxiliar técnico fixo, Wesley Carvalho. Mais novidades, só que agora sobre futebol catarinense, uma rodada cheia no final de semana e quem chega com todos os detalhes é a Sofia Gonzalez.
No maior clássico de Santa Catarina, o Figueirense levou a melhor sobre o Avaí, mesmo com um jogador a menos desde os 28 segundos de jogo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Samuel cobrou falta, acertou o travessão e Gabriel Santiago, de cabeça, mandou para o fundo da rede. O Avaí até tentou reagir, mas a pontaria não tava lá essas coisas e ficou Avaí 0, Figueirense 1. No clássico da Linguiça, em Concórdia, todos os gols foram no segundo tempo. Péricles marcou um golaço e o Wesley aumentou a vantagem do Galo do Oeste. Mário Sérgio, atacante da Chapecoense, descontou para os visitantes. Joinville e Brusque balançaram as redes, mas ficaram no empate. O jogo foi na Arena Joinville e os donos da casa saíram na frente com um foguete de Breno Santos. No segundo tempo, após cruzamento, Robson se esticou e deixou tudo igual para o Brusque. Já o Santa Catarina venceu o Hercílio Luz por 1-0 fora de casa. Em Tubarão, Patrick recebeu na pequena área e empurrou para o gol. Marcílio Dias e Caravaggio empataram em 1-1. O Marcílio jogou em Itajaí e fez o primeiro em uma grande jogada de Giovani, mas cedeu o empate no segundo tempo. Henry, de pênalti, deu números finais ao placar, 1-1. Para fechar a rodada, mais um empate com gols. No Heriberto Wilson, Felipe Mateus soltou o pé e marcou para o Tigre. Quem balançou as redes pelo Barra foi Natanael, de cabeça. A tabela do estadual está assim, lembrando que Criciúma e Hercílio Luz têm um jogo a menos. O Tigre lidera, seguido por Santa Catarina, Chapecoense, Joinville e Figueirense. Em sexto, Marcílio Dias, sétimo Avaí e continua Concórdia, Barra, Brusque, Caravaggio e Hercílio Luz. Que legal, hein? Temos aí os detalhes e o que me chama a atenção na tabela do catarinense é o Santa Catarina, equipe estreante este ano no estadual, na primeira divisão, e faz aí uma campanha que chama muita atenção. Realmente, vamos continuar falando de esportes, mas saímos do campo para as quadras. Afinal, as Leoas da Serra, time de futsal de Lages, contrataram a melhor jogadora jovem do mundo. Suiane de Lis conta essa novidade pra gente. A contratação da ala direita Dani foi anunciada na última sexta-feira pela equipe das Leoas da Serra. A atleta venceu o prêmio em dezembro, ganhando o título de melhor jogadora jovem do mundo, durante a Gala Mundo de Futsal, uma premiação organizada pelo Mundo de Futsal Experiência em Foz do Iguaçu, no Paraná. Dani, ela foi revelada pelo Londrina, no Paraná, e disputou a última temporada pelo Taboão Magnus. A atleta tem 20 anos e ela é capitã da seleção brasileira sub-20 e tem vários títulos na carreira, como o sul-americano e o mundial universitário. Ela gravou um vídeo pra gente falando sobre a expectativa para começar no time lagiano. Todo mundo sabe da história linda que o Leões tem. Já teve a melhor do mundo jogando lá, Diana, Tampa, que são inspirações para muitas meninas. A cidade abraçando o futsal feminino, então isso foi um dos motivos de eu estar indo para Lages. A Dani e as outras meninas da equipe das Leoas da Serra vão ser apresentadas em fevereiro. E o primeiro compromisso do time das Leoas será a Supercopa para a temporada deste ano, com o sonho de conseguir disputar novamente, depois de 7 anos, a Libertadores. Volto contigo. Para encerrar os assuntos sobre a pelota, olha só isso. Você que pratica esportes e tem um vídeo legal, manda pra gente, exatamente. É o que nós aqui do SCC queremos, ver o seu talento. E como aparece aí na tela, não importa se é futebol, futset, futevôlei, futemesa, tanto faz. O número é esse aí que aparece, é o 9DDD48, importante. DDD 48 99162 2676. Manda o nome, a cidade de onde você está falando e um vídeo com o seu melhor momento dentro de campo, quadra, enfim. Agora, bora de surf, porque hoje começaria o Mundial, o Circuito Mundial de Surf 2025, o WSL, mas o tempo não colaborou muito. Vamos às atualizações.
A bateria do WSL, prevista para hoje às 2h30 da tarde, precisou ser cancelada por falta de ondas. A competição acontece em Pipeline, no Havaí, e deve ter uma janela até 8 de fevereiro. Agora, o circuito começa de fato nesta quarta-feira, 2h45 da tarde, pelo horário de Brasília. Uma das novidades para 2025 é a etapa com piscina de ondas artificiais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A competição também está maior, com 11 etapas regulares, 2 a mais que no ano passado. O Finals vai ser em Cloudbreak, em Fiji, e não mais em Prestels, nos Estados Unidos. Os brasileiros Iago Dória, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Ítalo Ferreira, Edgar Grogia, Miguel Pupo, David Silva, Felipe Toledo e João Chumbinho estão na disputa masculina. No feminino, temos Tatiana, Weston Webb e Luana Silva. A etapa de Saquarema, aqui no Brasil, está prevista para acontecer entre 21 e 29 de junho. É quarta-feira, um dia cheio para o esporte. Eu me despeço até amanhã. Cleiton Ramos, valeu, é contigo. Kaique. Obrigado, meu jovem. A gente volta daqui a pouco, hein? Fique ligado. Volta com Tá Na Hora. Que bom que você está com a gente. Que bom que você mandou zap. Torcida única, sim ou não? O que diz o internauta aí, Gabi? Jair de Joinville. Boa noite. Na minha opinião, esses que brigam não são torcedores, são vândalos. Sou a favor da torcida única. Tá aí a participação dele. Obrigada pela participação. Você de casa, obrigada pela audiência. Valeu a parceria, Cleiton. Valeu, um abraço. Vem aí SBT Brasil. Até amanhã, 18h30. Tá na hora para todo estado.